Sejam muito bem-vindos. O podcast hoje é a realização de um sonho. E é verdade isso, hein? Mais de um ano, mais ou menos, que eu quero trazer essas amigas para cá, porque nós temos uma história de vida bem interessante, eu e elas. Quando nós começamos a falar sobre isso, e ainda mais que elas são do mercado imobiliário, pensa num trio que só dava risada, porque é bem interessante mesmo. Mas nós vamos falar, acima de tudo, sobre encontros, sobre trajetórias, sobre enfrentamentos e, claro, sobre o mercado imobiliário com dicas bem interessantes. Assista que você não vai se arrepender. O nosso papo hoje é com duas irmãs maravilhosas. Elas são da Prado Imóveis. A Renata é Renata Cristina, minha xará, que eu descobri hoje, que eu sou Claudete Cristina. Renata Cristina Prado. Atenção, pessoal, linda e maravilhosa, divorciada, tá? Algum candidato aí, ó, mas tem que mandar o currículo para mim, tá? Porque eu vou fazer uma seleção, né? Mãe de 3 filhas, Heloísa e Helena são gêmeas, uma graça as meninas com 9 anos. A Ana Beatriz com 19 e trabalha na locação, eu já a vi trabalhando. Trabalhou já em lanchonete, atenção, gente, aos 12 anos ela já trabalhava na lanchonete, padarias, lojas, e entrou no ramo imobiliário aos 16 anos de idade, em 97, e trabalhou numa empresa, né, como colaboradora por 12 anos. Atualmente, ela é sócia proprietária da Prado Imóveis, junto com a irmã, que eu vou apresentar daqui a pouco, tá? O Insta da Renata, @renataprado.corretora, tá? Deem uma olhada lá, que vocês vão saber um pouco mais sobre ela, sobre os produtos que tem, enfim, né, Rê? É isso aí. Seja muito bem-vinda, viu? Muito obrigada, Claudete. Obrigada por ter aceito o convite. Para mim, assim, vai ser um bate-papo que eu já queria há muito tempo. Com certeza vai ser maravilhoso. E nós que agradecemos. Estamos se sentindo lisonjeada com esse convite, porque você é a nossa mentora. Não, a honra é uma das minha. mulheres que a gente mais admira do ramo imobiliário, é você. Então é um eu prazer para nós estar aqui hoje. Obrigada. Recíproca é verdadeira, viu? Obrigada. E a Sandra Prado Bruneri, porque ela é casada, tá? Com o Fabrício Bruneri, que é gerente de lançamentos, mas o Fabrício é um querido, é um grande amigo também, mãe de 2 filhos, o Pedro, de 20 anos, que trabalha na Imob, né? Trabalho. E o João, com 16 anos. Trabalha ela também. na imobiliária? Uhum. Ela trabalhou em várias áreas e ela entrou como mirim na prefeitura aqui de Maringá. Trabalhou com vendas no varejo. Já vocês vão escutar um pouco mais sobre essa história interessante. E entrou no ramo imobiliário alguns meses antes da Renata, em 1997 também. Olha só, gente, para vocês que me conhecem, eu entrei no mercado imobiliário em 2001. Ela já estava no mercado imobiliário quando eu vim para cá, né? Atualmente, ela também é empresária, sócia proprietária da Prado Imóveis, junto com a irmã dela, Renata. E, enfim, a família inteira trabalha lá, né? A Sandra, a Renata, os filhos da Sandra, o marido, a filha da Rê, né? Todo mundo trabalha lá. Depois eu falo um pouco sobre empresa familiar, porque eu sempre dizia para os alunos que um tema bom para TCC, trabalho de conclusão de curso, no ramo imobiliário, é empresa familiar, porque tem os prós e os contras, né? Então tem que saber gerir bem, porque se souber, né, ter uma gerência boa, tem mais prós do que contras, né? Verdade. E o Insta da Sandra, @Sandra Bruneri, tudo junto, número 1, tá? Em número mesmo. Então é isso, pessoal. Hoje nós vamos falar um pouquinho, eu vou até começar essa história falando sobre a nossa trajetória de vida, porque no momento em que nós 3 sentamos, né, num ambiente mais festivo, vamos dizer, nós não estávamos a trabalho, nada, num momento de lazer, nós começamos a falar das nossas vidas. A gente já se gostava, mas nós não sabíamos muito a história uma das outras. Foi a nossa surpresa, porque hoje nós estamos no mesmo planeta, mas nós vivemos por muitos anos em planetas completamente diferentes, né? E no final, tudo convergiu para o mesmo lugar, né? E hoje estamos juntas, graças a Deus. Vou perguntar para a Sandra, conforme combinado, para você falar um pouquinho, Sandra, sobre a história de vida de vocês. Porque vocês nasceram em Curitiba?
Não, nós nascemos em Santo André, São Paulo. Ah, mas moraram em Curitiba, então? Não, Curitiba. Olha, de onde eu tirei não. Curitiba, então? Não, Santo André. Uhum. Na verdade, a família da minha mãe sempre foi daqui. Naquela época tinha muito daqueles casamentos arranjados, né? E conheceu o nosso pai, que é o seu Prado, o verdadeiro senhor Prado. Que nunca trabalhou em imobiliária, né? não. Trabalhou. E minha mãe casou, foi embora para lá. Eles já tinham uma certa idade, né? Casaram um pouco mais tarde. Então, deu tempo aí de ter eu e a Renata, né? Com 7 anos de casamento, meu pai veio a falecer. Minha mãe ficou sozinha, com 2 crianças, né? Resolveu voltar para Maringá, porque a família era daqui, né? Uhum. E para ter todo o apoio. Teve que começar do zero, foi ser zeladora, conseguiu criar nós 2 sozinha, né? Muito batalhadora, fazia de tudo que ela podia, né, por nós. Ela, inclusive, foi a nossa maior incentivadora de abrir a imobiliária. Ela que arrumou nossos empregos, né, na imobiliária. E acho que era para ser, porque, na verdade, hoje, na hora de montar o currículo, eu fiquei surpresa que nós 2 começamos em 1997. Eu nunca tinha me atentado. E eu achei muito bacana. Mas em lugares diferentes, então, né? Então, no primeiro momento, eu fiquei pensando, então as 2 trabalhavam no mesmo lugar, mas não, depois você contou, né? Sobre a sua trajetória, então, começaram no mesmo ano, mas em empresas diferentes. Exatamente. Mas você começou a trabalhar muito cedo, né, Sandra? Sim, como éramos só nós 3, então a vida era mais difícil, né? Antes dos 14, a gente já fazia um trabalhozinho ali de babá, de diarista. Vendíamos... Diarista? Diarista também. Vendíamos algumas coisas, né? Alface, quiboa, verdura, calcinha, Tudo. o que aparecesse, né? Então, acho que o sanguinho das vendas já Vocês estava 2 lá saíram atrás. sozinhas na rua para vender? Sozinha, com carrinho de feira, com a cara e a coragem, com a carriola. Era bem divertido, a gente encarava como uma diversão, né? Porque muitas vezes as pessoas normalmente se sentiam envergonhadas, né? Mas a gente procurava até buscar gás, né? De carriola. E aí a gente aprontava no meio do caminho, né? Fazia umas brincadeiras. Nós se divertia, realmente. A gente ia trabalhando e se divertindo. E assim a gente foi crescendo, né? E aprendendo. Aí depois, com 14 anos, era permitido tirar a carteira de trabalho. Tirei minha carteira 2 dias depois do meu aniversário, com emprego arrumado, que minha mãe arrumou na prefeitura, através da doutora Serafina, na época. Nossa, Carrilho? Ela fez meu vestido de noiva. Olha que legal. Olha que legal. Nessa época, inclusive, minha mãe estava passando por um câncer bem agressivo e tal. Então, a gente precisava ajudar, né? Foi onde eu entrei de estagiária na prefeitura, né? Fiquei lá por uns 2 anos. Depois, com o tratamento da minha mãe, a empresa encostou ela e, mesmo assim, a empresa permitiu que eu e a Renata fosse cuidar da parte da limpeza dessa... No lugar da sua mãe? No lugar da minha mãe, para uma forma de ajudar a complementar a renda. E que horas vocês faziam essa limpeza? À noite? Não, durante o dia, metade do dia a gente estudava e metade a gente trabalhava no lugar dela. E nós íamos de bicicleta, levava as marmitas, ia cantando, se divertindo. E era muito gostoso. Era. Até depois, a minha mãe arrumou esse meu emprego na Chimizo. Passou lá, eles estavam... Em 97? Em 97, estavam abrindo ali na Prudente de Moraes. Minha mãe, com aquele jeitinho simples, humilde dela, parou, perguntou, e era bem o Eurico, né? Aí o Eurico falou, entregou um cartãozinho, e foi aí que começou a minha história, né, na imobiliária. Porque entrei lá, 15 de janeiro de 97, fiquei por 15 anos. Fui a primeira funcionária, tenho muito orgulho de toda a trajetória que eu passei por lá, por toda a experiência.
pelas pessoas maravilhosas que eu conheci lá, né? E eu tenho muito orgulho de ter passado esses anos lá. Que bacana! E de lá você saiu para abrir imobiliária já? De lá já? eu saí, não. Muito pelo contrário, eu estava enjoada da parte da locação. E a dona Renata me convidou para ser corretora, onde ela trabalhava. E estava tudo certo, eu ia descansar um período, curtir meus filhos. E foi onde que a Renata acabou saindo de lá. As duas ficou desempregada. E aí a mãe falou, poxa, vocês estão com a faca e o queijo na mão. Você entende de locação, a Renata das vendas. Por que vocês não abrem uma imobiliária? Até então, nós ficamos com medo. Foi ideia da sua mãe? Foi ideia. Eu ainda falei, mãe, tá doida, mãe? Nós vamos alugar um imóvel, pagar um aluguel. A gente nunca tinha pago um aluguel assim, né? Encarar uma despesa dessa, nós não temos condições, porque, embora a gente tinha trabalhado já há muitos anos, mas nós tínhamos nossas casas, nossos filhos, a gente não tinha reserva para estar abrindo esse comércio, né? E aí foi onde minha mãe, na época, ela tinha um dinheirinho guardado, que era bem pouquinho, não dava para comprar um imóvel, nada. Eu lembro até hoje, era 15 mil reais. Era como se hoje fosse uns 70 mil, não dá para comprar nada. Aí ela falou, não, eu dou minha reservinha para vocês. Aí foi aí que a gente alugou o imóvel, fez uma fachada, tudo muito simples. Trouxemos computador de casa, na época era máquina fotográfica, né? Não era celular. Sim. E a gente levou grande parte das coisas de casa e o restante do dinheiro a gente usou para fazer as coisas que precisava, cartão visita e tudo mais. Aí foi aí que a gente começou. Só eu e a Sandra, né? E quanto tempo faz isso? Esse ano vai fazer 14 anos. Nossa! Mas aí era onde antes? Era ali na João Paulino, quase esquina com a Paraná. Era uma salinha de 60 metros quadrados. Eu lembro até hoje, só tinha minha mesa e da Sandra. E às vezes a gente precisava sair, atender cliente. Fechava a imobiliária? Não, aí nós pedíamos para minha mãe ficar lá. Aí a mãe ficava lá, né, quebrando um galho, tudo. Aí até o pessoal, nossos amigos, passava lá na frente e falava, olha, viu a secretária lá, não sei o quê. Era minha mãe. Olha só. E eu e a Sandra iam prospectar negócio na rua, né? Meu Deus do céu. E olha, assim, essa história de vida de vocês é bem interessante. E eu queria compartilhar com você que está assistindo o nosso vídeo pelo seguinte. Em qualquer situação que você esteja na vida, sempre tem uma saída. Mas depende muito da forma como a gente olha. Vocês perceberam que a Sandra falou várias vezes em que elas sempre iam cantando, sorrindo e levando tudo assim numa boa. Né? Sem vitimismo, vamos dizer. Sem vitimismo. E, ao contrário delas, a minha vida foi completamente diferente. Né? Eu não precisei trabalhar, imagina, esse momento, quando elas começaram a trabalhar, eu estudava numa escola particular, fazia inglês à tarde, não fazia mais nada o dia inteiro, nós tínhamos pessoas para trabalhar em casa, então eu não precisava nem arrumar minha cama, nada. E quando a vida me trouxe um outro cenário, que isso é natural que aconteça, né? Nada é para sempre, nem os momentos ruins, né? Muito menos os bons, nada é para sempre. Ao contrário delas, eu não tive esse enfrentamento. Eu só chorava, porque eu queria ter o que eu tinha antes, eu queria ter alguém para limpar a casa para mim, eu queria ter as roupas que eu sempre tive, enfim, e só chorava, só chorava. Nossa. Se não fosse o Mário, né, meu marido, eu acredito que estava chorando até hoje, porque, assim, vitimismo mesmo, eu morria de dó de mim mesma, porque você não conhece outro cenário, né? Mas isso daí não é nem de mim, assim, da situação, vamos dizer, é da minha personalidade mesmo. A minha sorte é que eu tive o Mário, porque senão, é sério, diferente de vocês, que vocês tinham alegria em qualquer situação, né? Porque estando bom ou não, né? Imagina vocês ir fazendo faxina, né? E eu sempre falei isso aí, eu era muito grata porque eu pensava, se fosse do contrário era pior. Então nós que não saímos do nada, não tinha nada, tudo que a gente foi conquistando, a gente foi comemorando, agradecendo, né? E só que nós temos algo em comum então, né? Nós tínhamos, embora a gente esteve em situação contrária, mas a gente teve minha mãe, que foi a grande incentivadora, e você teve
o Mário, que também foi seu incentivador, sim, né? Sim, sem dúvida nenhuma. A minha mola propulsora, vamos dizer assim, foi meu pai, né? Por ele eu vim para o mercado imobiliário. Mas isso é bacana porque, assim, se você está pensando em vir para o mercado imobiliário, você vai perceber que não é o mercado imobiliário, mas é a vida das pessoas, né? Tem altos e baixos, como eu disse, nada é para sempre. E em todos os momentos, para todos os momentos, tem saída. O Mário sempre me dizia isso, tudo tem um lado bom. Eu dizia para ele, impossível. Não, essa situação... Não, é sério, eu falava para ele, não, você deve estar de brincadeira. Não, tudo bem, eu vou parar de chorar. Mas que tem um lado bom, não tem. Né? Não tem. Mas tem, né? Tem, sempre tem. Aí, hoje eu consigo ver com outros olhos. Acho que eu podia ter me economizado, vamos dizer, que é o que eu quero para vocês. Por isso que eu tenho esse canal no YouTube, tá? Para vocês cortarem o caminho. Dá para ir mais rápido se você ouvir alguém, né? E que dê alguma dica, porque senão você fica perdendo tempo, né? A gente perde tempo, perde energia, quando você podia estar longe já, né? Mas fica chorando que não adianta nada, né? Eu brinco que quando aconteceu tudo na minha vida, que foi uma reviravolta, eu chorava muito e achava que a minha história era fantástica. Assim, meu Deus do céu, que tragédia, né? Não tem nada pior do que eu passei. E aí, quando eu fui convivendo com pessoas de outros planetas, vamos dizer assim, que tinham outro tipo de vida, eu comecei a ouvir histórias, assim, infinitamente mais difíceis do que a minha. E a pessoa tinha um enfrentamento muito maior do que o meu. Foi quando você começa a dar um sacode, né? E fala, chega... eu preciso dar uma melhorada, né? Verdade. Então, é isso, gente. Para quem já nos conhece, sabe da nossa trajetória, mas não sabe da nossa amizade e da nossa união, que é muito engraçado. A gente dá muita risada, né? Com certeza. Nós já falamos, por exemplo, de bicho do pé, já falamos de piolho, já falamos de... pé de frango. De pé de frango, né? Assim, já comeu pé de frango? Não, como que eu ia comer um pé? De onde vinha esse pé de frango? Aliás, eu nunca tinha visto um pé de frango. Você vê que interessante. Eu acho que você tinha nojo, né? Olha, eu tinha medo. Uma vez eu fui no carnaval e tinha uma canja. Você vira a canja, que a gente voltou do carnaval e tinha pé de frango. E quando o dono da casa soube que eu não gostava, ele pegou o pezinho de frango e dançava carnaval no prato, na canja. Meu Deus do céu, olha, por educação, eu fingi que estava tudo bem. Tomei a canja que estava no meu prato por educação, mas obviamente nunca mais voltei na casa dele. Eu queria vê-lo na minha frente. Eu falava, gente, que mau gosto, né? Ficar dançando com o pezinho de frango. Pois é. E eis que eu comi um pé de frango, viu, gente? Na casa da Sandra é o melhor pé de frango do mundo. Não comi outros, mas o tempero é maravilhoso. Mas o maior tempero é o amor, né, Sandra? É verdade. Sem dúvida nenhuma, que acho que esse amor. é imbatível, né? Então, e é uma delícia, viu? Eu gostei mesmo. Mas aí eu falo para todo mundo que vou comer, mas é o seu mesmo, tá? Porque o outro, né? Com certeza. Depende de tempero, depende de tanta coisa, não é? Para ficar, né? Mas isso é porque a gente comeu muito quando era criança, que a situação era muito difícil. E hoje a gente tem saudade, a gente tem vontade. Aí a gente busca fazer as coisas que a mãe fazia para nós. Tinha, porque não tinha outra opção. Sim, era a mistura mais farta, porque era mais barata. Então, o dia do pé do frango era uma delícia, porque a gente podia comer 10, 12. De cada. De cada ainda, né? Imagina que delícia. Porque a salsicha, na época, tipo, era 3, uma para cada uma. Era assim, era tudo bem contadinho, regradinho, né? E hoje em dia, ela adora também salsicha até hoje. Claudete, você não acredita, eu entro no açougue e eu vejo aquelas salsichas vermelhinha, eu tenho que comprar umas 2 e comer, e crua, daquele jeito. Já saindo do açougue. Olha, é uma coisa assim, sei lá, é da infância, né? Mas olha, é de vocês, né? Porque acho que, olha, 90% das pessoas que se passassem o que vocês passaram... Ia falar salsicha? Nunca mais, né? Pé de frango, não, né? Só carne nobre, sei lá, né? Mas, muito pelo contrário.
Então, mas que coisa, hein? A gente gosta do... A gente aprendeu a gostar depois das coisas boas, a gente adora. Fácil, né, Daí? Mas esses outros pratos a gente tem saudade e volta e meia nós estamos fazendo. Olha só, o que é sua mãe também, né? De deixar, assim, Nossa, um legado, minha mãe né? Foi uma guerreira, nunca vi ela reclamando da vida. Recentemente, né, ela teve outro câncer, que infelizmente a levou, né? Mas a gente tem certeza, ela deixou um legado magnífico para nós duas, tanto como irmãs, como mães, tias, madrinhas, né? Assim, a nossa família em si. A gente, graças a Deus, tem uma amizade muito saudável. Até as pessoas, assim, ficam impressionadas, né? Do tanto que eu e ela a gente trabalha junto, nas férias viajamos juntas, final de semana é tudo junto e é muito gostoso. Olha, Sandra, você está falando assim, eu vou aproveitar a oportunidade de dizer para quem está assistindo o podcast que certamente, tá? É certeza que eu já ouvi das duas, elas vão confirmar agora, que elas são pessoas como qualquer pessoa, qualquer ser humano, elas brigam sim. Tá? Elas brigam, elas discutem, elas divergem. Não todo dia que sai tudo na alegria, mas o amor prevalece. É isso, não é? Sim, com Porque senão certeza. a pessoa pensa que é só alegria. Não é. A gente briga, né? Bastante até, né? Mas a gente briga, mas não guarda mágoa, não fica com rancor. A gente resolve. E a gente procura sempre, assim, quando o negócio fica mais sério, cada um abre o coração e fala o que realmente está sentindo. Aí, nesse meio do caminho, sempre tem alguém lá que interfere também, ou é o meu cunhado, o Fabrício, no ponto positivo. Ele fala, pera lá, vamos fazer uma reunião, não tá legal, vocês precisam se dar bem, aqui todo mundo depende de vocês, ou algum dos filhos, e aí a gente acaba, né, passando mais uma etapa. E assim vai a vida, né, porque... A gente, apesar de ser irmãs, ter o mesmo objetivo, mas a nossa personalidade é um pouco diferente também, né? Então, de vez em quando, sai faísca. E trabalhar junto, né? É difícil mesmo, né? Porque agora, assim, graças a Deus, cada uma está cuidando, né, da sua equipe, então... Até tem sido menos, né? Sabe que as pessoas têm reclamado muito sobre mão de obra, né? Tá muito difícil ter pessoas comprometidas para trabalhar com a gente. E imaginam, eu penso, né, que eles chamam de geração Y e tal, que as coisas sejam simples. Mas, assim, a maturidade, ela nos mostra situações que você já sabe o que vai acontecer. Então, você já recolhe um pouquinho. Você já brigou, já falou, já ficou magoado, já viu que não adiantou nada, não é? Verdade. Então, o que você faz? Você recua. Assim, já fiz e aconteci, né? Ainda mais que é marido. Ai, meu Deus do céu, e chora e briga no meio do trabalho, né? Porque a gente trabalha muito. E então, hoje eu já aprendi, mas não precisava ter passado por tudo isso, viu, Rê? Se alguém tivesse me dito, alguém de confiança, isso eu falo sempre, se alguém da sua confiança fala alguma coisa, acredite. Minha mãe, infelizmente, está viva ainda, tem 93 anos, mas ela saiu de cena. Assim, né, de ter atividade. Mas o que ela dizia, eu falava para a mãe, já fala para mim o que é, que já encurta meu caminho, sabe? Então, ela falava, isso aqui é água, então tá bom, eu já tomava como água, acabou. Porque senão a gente perde muito tempo, né? Muita energia. Nesse ponto, eu e a Sandra tem muito isso. Então, se aconteceu alguma coisa, não tá legal, se você pegou pesado com alguma pessoa, ou deixou de ser firme, então a gente procura trocar uma ideia, conversar, até para, se for algum caso, para a gente se redimir. Às vezes a gente não reconhece na hora, né? Ou chamar atenção, falar, pô, é assim, assado. Então, uma ajuda a outra nesse sentido, né? É verdade. Me conta uma coisa. Quando vocês abriram imobiliário, vocês alugaram o local e você já sabia tudo sobre o mercado? Você também, Sandra, ou como é que foi? Não sabia. Porque assim, uma coisa é você trabalhar como colaboradora, né? Que você chega, já está tudo pronto, tudo arrumado. Você vai embora, o problema fica lá. Quando a empresa é nossa, o problema vai junto, né, para casa. Verdade. Na verdade, no começo foi assim, para mim foi bem difícil, porque eu trabalhei 15 anos, mas na área administrativa, né? Não era que era na locação.
Mas atendia cliente? Atendia, sim, mas era mais ali financeiro, cobrança, manutenção, rescisão, cada hora num setor, né? Uhum. E o mundo das vendas é bem diferente, né? Ela já tinha experiência e como a gente estava começando, nós não tínhamos imóveis de locação. Ou seja, eu tive que me virar nos 30 e Na aprender venda do também? zero, porque aí eu tive que ajudar ela a vender, né? Para até a gente ir formando a carteira de locação, né? E isso demorou muitos anos, né? Demorou uns 7, 8 anos, né? Sim. Aí só depois desse tempo que eu pude voltar para o meu setor, que eu amo, tenho muito carinho. E não foi fácil, mas com muita fé, perseverança, estudo, a gente tem que sempre estar buscando aprender, né? Ouvir de quem já sabe, né? E aí foi indo, que foi acontecendo e deu certo. Você sabe, Sandra, você estava falando agora que eu estava dizendo que essa questão de sucessão, empresa familiar, ela sempre foi assim muito instigante para mim. E eu sempre dizia para os alunos, por que você não faz um artigo sobre isso para ajudar as pessoas mesmo? Pelo seguinte, eu percebi que as imobiliárias de grande sucesso têm sempre segmentado bem diferente. Se é marido e mulher, normalmente a esposa fica na locação e o marido na venda e tem prosperidade. No caso de vocês também. Uma cuida da locação, outra, né, cuida da venda, porque não dá para você fazer as duas coisas, mesmo porque a locação ela toma muito tempo, né? E a locação não tem fim. Eu falo que a operação imobiliária de venda, você angaria um imóvel, você vende, acabou, concluiu. Você pega outro imóvel e faz tudo novamente. Da locação, vai enchendo a tua mesa de coisas para fazer, né? Aí quando você acha que você resolveu metade, né, já vem mais uma tantada daquelas, né, como diz o outro. A rotina é não totalmente tem fim, diferente, né? Porque ao contrário, né, não termina, graças a Deus, porque daí, enquanto o locatário está lá, está tudo certo, né? Enquanto um está entrando, o outro está saindo e vai girando, né? Então, e aí contrato, essas coisas, como é que vocês fizeram? Então, aí no início de tudo, a Sandra já tinha essa experiência em locação e eu em vendas. Porém, a minha experiência era mais vender apartamentos na planta, por aquele sistema que antigamente tinha muito preço de custo, né? Hoje já não se pratica mais tanto, né? Aqui em Maringá. Então, eu também tive que... embora eu já tinha feito muitas vendas de terceiro, mas não era aquela prática. Então, eu tive que buscar cada dia mais conhecimento, aperfeiçoamento para a gente estar lidando com essa parte de terceiro e iniciando essa carteira de locação, que a gente não tinha um sistema, não tinha nada, então era tudo manual. Mas foi de um em um. Até hoje a gente lembra os primeiros 10 clientes, 20, a gente lembra. Muitos continuam com vocês, Muitos continuam desde o começo, tem muita história ali para contar. Nossa, que bacana. E que legal, assim, eles confiaram, né, na gente, confiou no nosso trabalho. Deram essa chance, né, do início para nós, né? Nós mesmos ficava surpresos, falando, nossa, fulano deixou aqui o imóvel com a gente, tipo, confiou, a gente tinha acabado de abrir as portas, né? E até hoje, graças a Deus, eles continuam, muitos deles cliente, indica, foi muita indicação também, de lá para cá, e a gente sempre honrou com os compromissos, tudo certinho, e indo para 14 anos essas parcerias. Você sabe que esse é um ponto, assim, bem delicado do mercado imobiliário. Honrar com os compromissos, né? Principalmente no quesito locação. Porque não raras as vezes as administradoras de imóveis, elas recebem o valor no pagamento do aluguel, presta atenção, hein? A pessoa não tem controle, é incrível. Por mais que você ouça alguém te explicando sobre educação financeira, a pessoa não consegue separar. E aí vão entrando os valores dos aluguéis e a pessoa acha que a conta está bombando, recheada de dinheiro. Quando, na verdade, alguns dias depois, você faz o repasse e fica com 10% desse valor. É essa taxa que vocês cobram, 10%? Sim, exatamente. E a gente sempre teve em mente, eu e a Sandra, que o dinheiro não é nosso. O que é nosso é a
taxa de administração. E dentro dessa taxa tem N despesa, né? Então, a gente nunca pensou que esse dinheiro fosse nosso e a gente viu muitos imobiliaristas que se afundaram por causa disso. Inclusive, porque antigamente também o pessoal trabalhava muito com calção, né? Eles cobravam 3 aluguéis, né? Como calção em troca do fiador. Só que a imobiliária usava esse dinheiro que não é dela, né? Que deveria estar depositado numa conta para quando o inquilino sair ser devolvido corrigido, né? Então, assim, a gente sempre teve isso em mente. Então, graças a Deus, a nossa carteira está redondinha. Olha, e é bem interessante mesmo, porque as pessoas não imaginam que seja assim. Exatamente. Né? Isso que leva ao insucesso, né? Eu costumo falar que no dia 10 nós estamos ricas, mas dia 20 já acaba a alegria rapidinho. Não, não, graças a Deus não posso falar isso, né? A gente tem alegria por honrar nossos compromissos e conseguir fazer os repasses, né? É uma benção. E, na verdade, não sobra, porque a gente sempre está investindo, né? Sim. Quando a gente termina uma coisa, a gente começa outra, a gente Você viu essa busca o nossa crescimento, nova sede, né? Sim. Essa nova sede foi um grande passo que nós demos, né? Linda, né, por sinal. Que até hoje eu olho aquilo e falo, Deus, eu nem acredito que essa estrutura o Senhor providenciou para nós, né? Você sabe, Sandra, que um elemento que me atrai muito em vocês, eu realmente... A gente vai ficando mais maduro, a gente vai ficando mais seleto, sabe? Então, não é qualquer pessoa que vem passear na nossa vida, assim, meio de graça, não, porque a gente já sabe que vai perder tempo, né? Então, você já consegue filtrar. Mas vocês são pessoas que têm uma história de vida super legal e vocês continuam assim. Então, nenhum momento subiu na cabeça nada, né? Então, é isso que é interessante. E gratidão sempre, né? Sempre. Eu até vou fazer um parênteses aqui. Se você não é do mercado imobiliário, está entrando agora, eu perguntei se é 10% a taxa, mas quando eu entrei no mercado imobiliário, em 2001, nós tínhamos uma tabela obrigatória, que era feita pelo sindicato e referendada pelo Cresce. Era obrigatório. Se viesse o fiscal e pegasse você atuando, operando com um percentual diferente do que dizia a tabela, então, por exemplo, 6% para venda, 10% para administração e 12% garantido, você levava uma multa. Mas depois que teve o compliance, né, um acordo de conformidade entre o CAD e o COFES, então hoje é livre. Tá? E, normalmente, as pessoas cobram 10% de taxa de administração. Na época que o pai tinha imobiliária, ele garantia a locação o tempo inteiro. E isso é bem complicado, porque se você não tiver um caixa e um controle financeiro rígido, de repente, você, né, tem um deslocamento de um valor grande, né? Se você é carteira grande, tudo é proporcional. Então, você precisa ter sempre um caixa, né? Que é isso que acontece com as empresas que não sabem, né, trabalhar muito com a administração, né? Mas, enfim, deixa eu continuar aqui. Eu já passei por poucas e boas, né, na imobiliária. Acredito que vocês também, né? Então, você tem alguma história bacana, Rê, para contar para quem está ouvindo a gente? Olha, eu tenho várias, hein? Várias. Eu Inclusive, imagino. no começo, eu e a Sandra, né, nós saíamos juntas para angariar, para mostrar imóvel, e nós se metíamos em cada uma, era só risada. Aí parecia aquelas duas crianças lá que vendiam as coisas na rua. Bom, mas uma delas, assim, que marcou a minha história, foi uma vez que eu peguei uma casa para vender, e aí tinha inquilino, e eu precisava agendar uma visita que surgiu uma compradora. Aí a inquilina estava dificultando, até que eu consegui agendar uma visita. Ela pediu para que fosse próximo à hora de almoço. Aí tive lá com a minha cliente, cheguei lá, bati palma. Quem veio atendendo era uma criança. Aí ele falou, minha mãe saiu, mas você pode entrar. Eu falei, não, a tia espera a sua mãe chegar, pode ficar tranquilo. Aí ele falou assim, não, ela disse que você pode entrar. Aí fiquei meio assim, estava a criança sozinha, né? Falei, tá bom, né? Vou entrar. Aí entrei com a minha cliente, nem conhecia a casa direito, aí fui me virando ali, mostrando, tentando focar nos pontos positivos do imóvel. Mas não tinha muito, assim, ponto positivo, já era uma casa antiga, né? Aí, quando chegou no quarto, assim, tinha aqueles armários de madeira, aquelas madeiras antigas, bem reforçada, né? Aí, quando eu cheguei ali, eu falei, olha aqui esse guarda-roupa, né? Eu falei, é madeira maciça, isso aí não se faz mais hoje. Aí, eu bati, assim,
no guarda-roupa, né? Pra mostrar que era pra ver maciça a qualidade, mesmo. né? Eu falei, o peso dessas portas. Aí eu abri essa porta. Quando eu abri a porta, adivinha quem tava lá dentro? A inquilina. A inquilina, meu Tava Deus lá do céu. toda encolhidinha assim, sabe? Embaixo dos cabides de roupa. Meu Deus do céu. Aí eu levei um susto, eu dei um grito e saí correndo, que eu fiquei com medo. Eu não sabia se era assombração, se estava morta, se era ladrão, eu fiquei com medo. E saí correndo. Quando eu cheguei lá no meio da rua, eu lembrei que eu deixei minha cliente. Aí eu fui voltando, devagar, né? Aí minha cliente toda equilibrada, né? Ao contrário da corretora, né? Aí ela, deixa eu te ajudar. Você tá passando por algum problema? Você precisa de ajuda? Pode sair. Aí ela, não, eu não quero aparecer e não sei o quê. Aí, conclusão, depois que saiu da casa, eu falei pra minha cliente, o que foi aquilo? Aí levou um susto, você me desculpa, eu saí correndo. Deixei você lá, né? Aí ela falou assim, não, Renata, mas é que alguma coisa ela tava ali querendo se esconder por algum motivo. Aí, por fim, a gente tirou a conclusão que é porque a casa tava muito bagunçada, eu acho que ela ficou com vergonha. Ela deixou o menininho lá, tadinho, recebendo nós e ela se escondeu. Só pode ser isso. Meu Deus do céu. Então, foi uma olha. coisa que marcou. E até hoje eu tenho medo de abrir porta de guarda-roupa. Olha, é mesmo, né? Sério, peguei trauma. Nossa, assim, olha, que coisa feia, Ai, né? verdade. Ensinando o filho a mentir, nossa. Não, e o sustão? Pois é. E o susto. Olha, eu grito, Rê. Você grita? Tudo eu grito. Eu também. Meu já tinha dado um gritão, ela tinha desmaiado. Se ela não tinha problema, ia ficar. Porque eu grito, você também grita, Sandra. Grito. Lembra- Eu Conta aquela sou- história dos gatinhos. É essa mesmo que eu vou contar. Ah, é? Tem história. No começo da locação, nós duas íamos fazer a vistoria, entendeu? Era tudo bem nós duas, né, Rê? Tudo manual. Até contratar uma primeira funcionária e tal. E eu lembro que era uma casinha lá no Tarumã. E era um bairro mais afastado e tal. E aí eu falei, Rê, vamos comigo? Vamos. Aí era uma edícula. E a gente abria a casa, mas a gente, não sei porque a gente já estava meio receosa, né? E menina, quando nós abrimos a porta e entramos, tinha um gato preso no forro. Não, 2 ou 3. Tinha uns gatos presos no forro. E eles conseguiram aí abrir o forro, menina, eles saíram correndo assim, que nem um tiro. Nossa. Mas eu e a Renata fizemos uma gritaria, saímos correndo até lá no portão. Tinha uns vizinhos lá na frente, pessoas, essas mulheres é doida, né? A casa estava vazia? A casa tava vazia. Era Nós para fomos locação? fazer vistoria, acho que pra entrada na época, né? Nossa. E, coitado, eles estavam apavorados e assustados, né? E aí, com nossos gritos, que foi pior. Meu Aí Deus. depois disso já teve morcego, teve um monte de coisa, né? Ela foi mostrar a churrasqueira, puxou a churrasqueira. Queria caprichar ali na apresentação, no atendimento. Eu falei, olha essa churrasqueira, né? Tem uma tampa, abri a tampa. Quando eu abri a tampa, o morcego veio voando em cima de mim. Nossa! Quase que eu pulei na piscina. Nossa, e pensa numa gritaria aí, sabe? É uma corretora bem desequilibrada. Fora não. as histórias assim de quase cair em golpe, né? A Renata lá é quase um escritório de detetive. Porque a gente, verdade. graças a Deus, tem a um faro. detetive. Adoro investigar. tranquilo. Olha os maridos das minhas amigas que se cuidem, tá? Isso mesmo. Não, é verdade. E a Renata, assim, tem um faro bem legal sobre isso. E já aconteceu, de graças a Deus, a gente nunca nem caiu, né? Porque teve o faro e conseguimos investigar e batata era. Olha, Sandra, você falou num ponto agora que eu acho bem bacana, que é a mulher. A mulher normalmente é instintiva, né? Então, assim, não raras as vezes eu falo pro Mário, olha, aí vai dar ruim.
Mas por quê? Assim, não tem um motivo. É verdade. É só instinto, né? E vai ver, é mesmo, né? Você tá vendo ali a situação, você já sabe o que vai acontecer em batata, né? Nossa, que coisa, né? Mas, olha, cada história... Deus me livre. Olha, se fosse eu... Nós fomos ver uma casa de uma... Era mãe de um amigo, né, Mário? Era ali na Avenida Curitiba. Eu sei que eu não gosto de barata, mas não interessa se ela está pela metade inteira, viva, morta, desmaiada, fingida. Tanto faz, porque ela é fingida, né? Ela fica de costas, você pensa que está morta, daqui a pouco ela vira e sai andando. Quem tem medo atrai, né? Não, olha, meu Deus do céu. Não me lembro a casa de apartamento de quem, Mário? Nós entramos no quarto, fomos ver o apartamento e eu fiquei no quarto, não sei o que eu fiquei vendo. Foi todo mundo para a sala e eu fiquei. Na hora que eu fui sair, olha, a barata, ela estava esmagada no batente da porta. Fecharam a porta e esmagaram a barata. Ela devia estar lá já há um tempo. Sabe que ela já estava seca. Mas olha, quem falou que eu saía daquele quarto porque eu tinha que passar... Então, o que eu falei, se tivesse só metade dela, eu também... Aí eu olhava para o Mário, eu fazia sinal para ele, não podia falar, né? Os proprietários estavam lá e eu fiquei chateada de falar, né, que tinha uma barata. Eu fazia assim para ele, ele falava, vem, e conversando com o pessoal, vem. Aí eu ria, todo mundo olhava pra ele. Eu olhava, vem aqui um pouquinho, vem aqui. Ah, não teve jeito. Nossa. Como ele não vinha, eu precisei falar. Eu falei, olha, gente, desculpa. Tem uma barata que eu não... Mas daqui que eu mato... Não, ela tá morta já. Já tá morta faz um tempo. Parece que a gente trava, pânico, né? Quando a gente tem que medo, um bloqueio, né? Com alguma coisa. Ai, meu Deus. Olha, agora, recentemente, também lembrei. Não sei, faz uns 2 meses. Tava atendendo um cliente, eu tava com uma calça assim, a boca meio larga, e começou a pinicar. Ai, não pode parar. Aí eu, coceira, né? E eu conversando assim. Daqui um pouco, ela começa a subir. Era barata? Era uma largatichinha, aquelas de mato. Mas imagina aqui que eu sambei ali, né? Sambei até ela cair. Nossa. Aí quando eu vi ela, é que eu dei uns gritos mesmo. Nossa, quase. Já pensou se você tem outra reação e tira as calças? Ó, eu ia falar agora. Mas se fosse eu acho que eu teria tirado. Eu tinha tirado as calças. Eu ia tirar as calças, mas na hora. Se fosse barato, então eu tirava tudo. Né? Porque eu não sei, meu cabelo é preto, ela fica camuflada ainda, mas é verdade. Tu pode ficar pelado, sair correndo sem problema nenhum. Né? Ai, meu Deus, a vida de corretor, né? O pessoal acha que a vida é fácil, tranquila, né? O povo só vê as pingas, mas não vê os tombos. Nossa, ainda chega até pra mulher, né? Tem bastante coisa ainda. Já aconteceu também da gente desconfiar do cliente, querer ver imóvel num lugar muito afastado e tal. E essa maluca aqui, menina, ela levava uma marreta já atrás, debaixo do banco. Ah, eu falo, desce você, qualquer coisa aí eu vou com a marreta. Nos lugares meio esquisitos, uma chácara que não tinha ninguém, era só mato, né? Aí era só nós duas, né? Nossa, olha, gente, fica a dica aí, viu? E é sério, não pode andar sozinho. Isso eu falo para minhas alunas sempre. E hoje, assim, não é... A gente tem isso de falar para mulher, mas para todo mundo é perigoso, né? Sim. E o corretor, ele acaba sendo elemento para várias situações. Né? Então, assim, lavagem de dinheiro tem um corretor, né? Um golpe, não sei o que lá, tem um corretor no meio. Sempre tem, então é um perigo. Ainda mais quando o imóvel é longe, né? E fica difícil para a gente voltar. Então, tem coisas assim que não valem a pena. Então, se for à noite, se for muito longe, deixa para lá. Então, se perder o cliente, né? Mas não perde a vida ou não passa por situação difícil, né? Teve um caso de um cliente, você falou de lavagem de dinheiro, né? Logo no começo, quando a gente também estava passando algumas dificuldades financeiras, né? Para aumentar a nossa imobiliária. Aí surgiu um cliente que queria comprar uma cobertura de um imóvel, era vista e não sei o quê, e pagava o preço cheio, sabe? Aquela coisa milagrosa. Aí nós, Não, e a ele família pegou, é perfeita, né? Aí, não é esse, é o daquele senhorzinho. Aí ele falou, só tem um detalhe, é que eu vendi uma área rural lá no Paraguai e eu preciso que você vá lá buscar o dinheiro para atravessar a fronteira. É verdade. Aí eu falei, oi? E aí nós precisando de dinheiro, né?
E aí a gente foi investigando, até que nós saímos fora. Não conseguimos descobrir até hoje o que realmente era. Aquele senhor, que era um senhorzinho, parecia muita confiança. Mas a gente saiu fora porque a gente viu que era algum tipo de problema. E a gente ia dar nossa cara lá, atravessar com dinheiro para... Olha, você sabe que... Agora, se a gente tivesse, assim, com muita ganância pro dinheiro, pode ser que na época, pela falta de experiência, a gente poderia ter caído, né? Na verdade, no início, aconteceu outras situações de tipo assim, que se nós tivéssemos se deslumbrado, nós poderia ter até queimado a largada, né? Porque muitas pessoas que abriu na mesma época que nós... Já fecharam, né? Fecharam. E a gente sempre preferiu honesto, justo, que é certo, que pé no chão, entendeu? Então, Deus foi abençoando devagarinho. E você sabe que é isso mesmo? Quando eu estava montando até o nosso roteiro, eu estava pensando nessas histórias de idas e vindas da vida. E quando a gente menos imagina, você se depara com a pessoa novamente. Ultimamente, a gente fala que Maringá é um sítio iluminado, né? Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, essa expressão. Maringá é um sítio iluminado porque a cidade é grande, ela é próspera, é pujante, é nova. E ao mesmo tempo que ela tem esse dinamismo todo, tem um pessoal que ele é bem conservador, todo mundo conhece todo mundo, é uma cidade, tipo, tem algumas situações parece uma cidade bem pequena de interior, né? Verdade. Mas quando Maringá é grande. Então você imagina, não, Maringá todo mundo se conhece, mas não. Agora, com essa globalização, com a comunicação fácil, né, você nunca sabe aonde você vai encontrar a pessoa, sabe? Então, é bom para que a pessoa que esteja entrando no mercado imobiliário tenha essa consciência de que, por mais difícil que esteja a nossa situação, não dá para a gente se vender, né? Diz a lenda que todo mundo tem um preço. Eu brinco dizendo para os meus alunos que eu não estou em liquidação, né? Não é Semana do Consumidor, nem Black Friday, nem nada. E sempre vem, viu, Rê? Nesses momentos que a gente mais precisa de dinheiro. Isso aconteceu comigo, assim, várias e várias vezes. E o nosso nome hoje, ele é bom em avaliação por isso. Teve uma situação que iam cortar a nossa energia. E a pessoa queria uma avaliação encomendada, ia dar para pagar energia e tudo mais, né? E, infelizmente, cortaram realmente a nossa energia, porque nós não fizemos a avaliação. O nome é tudo, né? Então, assim, são perrengues que acontecem, né? A gente não fez nada, não fomos nós que ocasionamos isso, né? Não saímos gastando nem nada para a gente não ter condição de pagar energia. Foram situações alheias à nossa vontade, mas, igual você falou, Sandra, com fé, né? Seguindo certinho, Deus abençoa mesmo. Às vezes é o tempo dele, né? Não é o nosso tempo. Inclusive, nós temos várias histórias da gente estar ali, né? A coisa tá meio apertada e Deus foi lá, honrou. E a gente falava, aos 49 de minutos do segundo tempo, chegou a bênção. Mas isso é questão de fé. Eu costumo dizer que não dá para misturar muito os assuntos, só que sim, né? Porque não tem como você ter vidas separadas, né? Então, assim, no comecinho, um pouco antes de vocês chegarem, eu estava falando para a Fer, a Fernanda aqui do estúdio, viu, gente? Na verdade é Nanda, né? Todo mundo conhece mais como Nanda. Eu estava falando para ela que eu tive um certo dissabor com uma pessoa, e eu tive esse dissabor porque eu tenho muita fé. E em um momento do nosso relacionamento, era profissional, eu imaginei que Deus pudesse dizer para mim um dia, olha, se lembra aquela menina? Então, era eu. E o que você fez? Virou as costas, né? Então, assim, fiz o que eu tinha que fazer até o final. Realmente, não era ele, tá? A pessoa era... daquele jeito mesmo, enfim, mas ela que se entenda com Deus depois, né? Cada um que chega para prestar contas. Verdade. E o nosso trabalho tem que ser assim. Nosso mercado imobiliário, ele é cheio de altos e baixos, né? Como tudo na vida e como qualquer trabalho. Com certeza. Né? Mas, assim, eu queria muito que vocês viessem por tudo. Primeiro, porque vocês são pessoas lindas mesmo, meninas lindas, mulheres maravilhosas por dentro e por fora. Estou falando a verdade. Tá? E é muito difícil a gente ter essa firmeza. E mais do que isso, ter o pé no chão. Então, não importa, eu já as vi em várias situações e vocês sempre são as mesmas. Isso que essa é a beleza
que vocês têm, né? E assim, e me ensinam muito nessa questão de eu parar com esse vitimismo. Claro que eu melhorei muito, tá? Mas, né, de vez em quando eu tenho uma recaída e morro de dó de mim. Mas eu preciso ficar mais com vocês, né? Preciso. Para poder dar aquele up. É muito bom, né, quando a gente tá junto. Nossa, a gente se deu muito bem, né? Sim. Graças a Deus. Verdade. E a questão que você falou do seu vitimismo, não é o seu vitimismo, são nossos vícios emocionais. Quando a gente se pega, a gente está fazendo uma coisa que a gente não quer. É a mesma coisa. Né? Então, a gente mesmo. sabe que a gente não é por mal, porque, por exemplo, que nem nós temos liberdade para conversar de tudo, né? É uma amizade tão bonita, sincera, verdadeira, que até eu acho que a gente poderia ter se conhecido antes, né? Verdade. É verdade. E assim, você sempre foi uma pessoa que eu e a Sandra admirou muito, né? Obrigada, sempre viu, vista assim mais como uma pessoa ali professora, né? Nós não imaginava o ser humano incrível que você é. Obrigada. Você e o obrigada. Mário. Gente, assim, na nossa percepção, na nossa, né, modo simples de ver, a gente achava a Claudete, uau, tipo, tá bem longe de nós. E depois, quando a gente se conheceu e conhecer a pessoa que você é, a mulher, a esposa, né, a mãe. Oh, Sandra, obrigada. Assim, muito gratificante. Mas você sabe, Sandra, assim, é muito bom eu estar ouvindo isso de vocês, porque eu não fui criada assim. Eu fui criada para ficar em outro lugar. Porque isso é natural do ser humano. Então, se você passa uns perrengues, você cria seu filho diferente, querendo evitar que ele sofra o que você sofreu, né? Se é que isso é sofrimento. A minha mãe era uma pessoa muito simples. Ela é uma pessoa muito simples. Só que, assim, de origem muito humilde. Mas ela é bonitona, então ela sabe, ela tem muito bom gosto, ela soube aproveitar bem a vida e ela quis me proporcionar só o melhor. O que ela não pôde ter, ela quis proporcionar para mim. Então, se vocês me conhecessem antes, quando eu comecei a namorar o Mário, eu era realmente essa pessoa, assim, muito longe, sem perceber. Tá? Então, talvez seria bem difícil a gente conversar, porque se você falasse, quer comer um pezinho de frango? Vai que tá louca. Obrigada. Eu ia ser educada, mas ia estar na minha cara. Deus me livre, né? Mais ou menos assim. Isso eu não falo, porque eu aprendi a não falar isso, mas ia estar estampado. Ai, Verdade, não, muito não, obrigada, né? Não, ai, eu agradeço. Nossa, deve ser uma delícia, né? Mas assim, sem chance. Não ia colar. Não ia, com certeza, né? Ainda mais, né? Você que é detetive, ia pegar na hora, sacar, né? Então é isso. A vida, ela nos proporciona meios, né, de melhorar. E o que você falou hoje vai ser uma lição para mim, viu, Rê? De você se acostumar, né? Você percebe. Quando você percebe, você para, mas isso é um exercício. Você falou, por que eu tô fazendo diário. isso? Não sou escrava disso, né? A gente não precisa manter uma pose, uma máscara. Eu já sofri muito por causa disso, que já fui uma pessoa mais orgulhosa, né? Mas hoje em dia eu venho aprendendo, tem muito a aprender, né? A Sandra aprende comigo, eu aprendo com ela, né? Que a gente verdade. é personalidade diferente, mas isso acho que nada é por acaso. Eu acho que isso. isso foi muito uma- importante para o nosso crescimento. Na verdade, o que todo mundo fala é que uma completa a outra, né? Então, assim, é muito bacana, porque... Quando fala que os opostos se atraem, né, Sandra? E é verdade. Isso até em relação em todas as sociedades, quer seja familiar, empresarial, né, conjugal. Quando são muito iguais, né, não há esse complemento. Fica a mesma coisa duas vezes, né? Verdade. Me fala uma coisa. Para quem está começando agora no mercado, e eu estou insistindo muito nisso, porque tem vários alunos que assistem o podcast, que me ligam, me perguntam, professor, eu quero entrar no mercado imobiliário, e o que eles falam para mim? Ah, você não tem alguma pós para indicar? Um MBA, alguma coisa? E, para mim, o MBA, a pós, pessoal, é isso aqui, ó. Então, se você teve paciência de ouvir até agora, é sério. O Insta das meninas vai estar aqui na descrição do vídeo. Entre em contato com elas, comigo. Essa é a melhor pós que tem. Esse é o melhor MBA. Porque a pessoa quer estudar
E claro que precisa, mas as informações que nós precisamos são extremamente técnicas. Você precisa saber analisar uma matrícula de imóvel, você precisa conhecer todos os cartórios, você precisa conhecer qual é o procedimento de uma venda, de uma locação, os documentos, né, que são necessários. Isso sim precisa estudar. Agora, o que as pessoas querem é uma cartilha de como me dar bem no mercado imobiliário. Em 10 capítulos, isso não existe. Né? Então, vai aqui um meio capítulo para vocês, que eu vou pedir para as meninas darem uma dica, tá? Para quem está começando agora, como vocês começaram também, que dica você daria, Rê? Olha, minha dica seria, quando você entrar no ramo imobiliário, você seleciona uma imobiliária que você se identifica e procura se firmar naquele local. Ali você tem que fazer o seu nome. Porque, assim, Maringá é uma cidade muito pequena, então você procura trabalhar o mais ético possível, não só com os clientes, mas com os parceiros também, que em Maringá a gente faz muita parceria. E buscar cada dia mais aperfeiçoar, né? Porque se você ficar pulando ali de imobiliária em imobiliária, você nunca vai fazer o seu nome. E você trabalhando numa imobiliária, você tem a chance de conhecer todas as etapas de uma locação, de uma venda. E, então é isso, a minha dica seria essa, para o corretor que está iniciando agora. Essa dica é super valiosa porque isso é natural. Você fala, você conhece o fulano? Quem? Aquele, está trabalhando lá na imobiliária tal. Ué, mas esse aí não é o mesmo que trabalhava naquela outra imobiliária? Exatamente. É sobre isso, né, que você está falando? Isso, exatamente. Porque daí você pensa, alguma coisa, né, tá esquisita nisso, né? Até para o corretor, eu acho que isso passa mais credibilidade, né? No caso, é o corretor, né, que eu estou dizendo, porque ele tem a chance de vivenciar todos os setores, né? E a imobiliária, ela tem um respaldo. Não falo que a gente sabe tudo, mas a gente procura aprender com quem sabe, né? Se é um assunto que eu não tenho conhecimento, nós temos o advogado, tem o cartório, tem a professora. Olha, gente, bem lembrado. A Renata e a Sandra, elas procuram muito conhecimento. Tá? Então, quando surgem alguns cursos, elas vão participar, elas ficam um tempo a mais. Isso é bem interessante, porque as pessoas acham que terminou o horário do expediente e acabou. E não raras as vezes, hoje eu trabalho um pouco menos à noite, mas no outro escritório que eu estava, no Intercenter, que era na sobreloja, eu escolhi lá justamente porque tinha porteiro 24 horas e eu trabalho muito à noite. Porque é a hora que ninguém te chama e você consegue estudar, né? E você estudando, você tem um conhecimento a mais. E aí, uma vez, eu falei exatamente isso para uma aluna minha. Ela ia se mudar, ela já estava numa cidade, trabalhando numa imobiliária, e ela ia para Santa Catarina. Ela falou, professor, o que você acha que eu tenho que fazer? Ela já tinha experiência imobiliária, trabalhava como colaboradora. Será que eu abro uma imobiliária? Eu falei, não. Porque se você vai trabalhar numa cidade do litoral, é bem diferente, né, como diz em Florianópolis, do que no continente. Então, você não sabe quais são as questões legais, porque, normalmente, na orla marítima, dificilmente você tem a documentação como uma matrícula te dando a propriedade. Isso é comum. Né? Em Florianópolis, é comum a pessoa não ter a propriedade como tem aqui em Maringá. Então, eu falei, em primeiro lugar, você não conhece o lugar. Você não sabe como é que são os usos e costumes. Quando você for alugar o seu imóvel, você procure todas as imobiliárias que tem na cidade para procurar o seu imóvel. Quando você estiver nessa imobiliária, você já observa o andamento, conversa com as pessoas. A que você mais gostar, exatamente o que você falou. Você finca o pé e fica lá. Até você conhecer o meio. Quando você já souber como é que funciona, aí sim você pensa em abrir a sua imobiliária. Até lá, não. Né? E boa dica, viu? Excelente. Bem isso mesmo, e você, opinião. Sandra, tem alguma dica bacana? Olha, a dica que eu tenho é que, gente, o sol nasce para todo mundo e brilha para todo mundo. Então, todo mundo tem a chance, né, de ingressar nesse mercado imobiliário, que cada vez mais tem crescido, né? Porém, precisamos procurar estudar, fazer cursos, se atualizar, porque muita coisa muda. Até as leis mudam, imagine, né, o quanto de coisas que pode mudar aí.
tanto da cidade, plano diretor, quanto os cursos propostos. Tem muitos cursos que são propostos, né? Na Assim, no Cresce, no Secov, né? Uhum. Então, eu acho que vale a pena se interagir, né, com todo esse mercado aí. E vamos lá que vai dar certo. Olha, Sandra, hoje a Rê falou uma coisa bem bacana, que em todos os eventos, em todos os cursos, por melhor que seja ou por pior que seja, sempre tem uma lição que a gente aprende, né? Sempre. Mesmo que você acha que o conteúdo foi raso, que o palestrante não tinha tanto conhecimento, mas a gente sempre tem uma lição, sempre né? Aprende. Sempre aprende. E eu vejo que as pessoas têm dificuldade de se dispor, não está vendo que isso é um investimento para ela mesma, né? Tem dificuldade de aceitar. E a minha dica é essa. Tá certíssima, sabe, Sandra? Eu amo a docência, eu adoro ser professora, continuo até hoje, né? Trabalhava com a minha mãe e continuo ainda trabalhando como professora. E eu sempre falo isso, que algumas verdades ditas por antepassados, né, os nossos avós, esses ditos populares, quando a tataravó dizia para você, filho, conhecimento é a única coisa que ninguém tira de você. É verdade. Então, quando eu ingressei no mercado imobiliário, eu tenho certeza absoluta que vocês sabiam infinitamente mais do que eu. Porque é o dia a dia. Né? Eu não sabia absolutamente nada, meu mercado não era esse. Mas, quando eu vi que o corretor, a maioria dos corretores tem dificuldade ou tem... Não sei se preguiça seria a palavra certa, mas talvez um bloqueio. Né, para um estudo. Sim. E o estudo ele tem que ser numa hora diferente do seu horário de trabalho. Então, não é assim, durante o trabalho eu vou estudar. Né? Quando eu percebi isso, e diante da minha inexperiência e da urgência em eu trabalhar no mercado imobiliário, eu vi que se eu estudasse, eu ia ter algo que os outros não tinham. E foi o que aconteceu de fato. Que foi o que me deixou firme, apesar de tudo, né? Já vieram marés, né, de todas as alturas possíveis e imagináveis, já nos afogamos de todas as formas, né? Mas assim, com o pé fincado ali. Então, você, né, mergulha, toma uns caldos, dá uma respirada, mas firmes, né? Então, assim, são duas coisas que eu acredito que o corretor de imóveis precisa ter sempre. Né? Essa garra, essa força de vontade, nunca desistir. E ética. Ética. Né? Porque quando você menos espera, você encontra as pessoas novamente, né? Exatamente. É isso. Bem redondinho. Nosso mundo. Olha, gente, antes de terminar, eu vou contar um detalhe bem interessante. Nós estamos aqui nos estúdios da Adventure, da Fernanda, da Nanda e do Ricardo. E quando as meninas entraram aqui, elas olharam para o Ricardo e para a Nanda e falaram... Nossa, eu tinha um supermercado aqui perto, né? E eles disseram, não, o supermercado era aqui mesmo, né? Que era do pai do Ricardo. Então, assim, vê como são as coisas, né? Exatamente. Se tivesse alguma coisa esquisita lá no passado, ficava até ruim, né? Ficava constrangedor, né? A gente se encontrar de novo. Isso quantos anos fazem? Nossa. Uns 30. Nossa. Mais de 30 anos. 32 anos. Você vê? Você falou que vocês brincavam só, assim, gente. Não, Renata, é que a gente engatinhava. Vocês começaram... A gente via no mercado assim engatinhando, você entendeu? vai entregar a nossa idade. Então, verdade. Gente, não, e olha, lembrando que a Rê, essa minha linda, maravilhosa. Mas é verdade, Rê, você sabia que tá difícil, né? Para todo mundo. As pessoas querem pessoas honestas e verdadeiras e com garra para tudo. Verdade. Que eu falei, em todas as sociedades, inclusive na somar, conjugal. Né? Sim, exatamente. Meninas, muito obrigada. Viram que foi leve, deu tudo certo. Obrigada mesmo. Agradecemos. Eu espero que seja inspirador para você que nos assistiu. Para mim foi mais uma lição de vida, porque sempre que eu estou com elas é uma grande lição de vida. Não sei se eu falei, mas vou repetir. Comi sim o pé de frango. É uma delícia. Sem contar que é colágeno, né? Colágeno puro, né, para a mulher. E é isso. A vida é cheia de idas e vindas, né? E nós não somos nada,
né? Do pó nós viemos, ao pó voltaremos, né? Então, dessa vida não se leva nada, a não ser a vida que a gente leva, né? Com certeza. Meninas, Deus as abençoe demais, que Amém, a nossa amizade obrigada. seja perpétua para sempre. Também. Vocês são muito importantes para minha vida. Ai, obrigada. E você para nossa, né? Não Com só certeza. Obrigada. pela sua amizade verdadeira, sincera, pelo seu incentivo que você sempre dá pra gente, assim, a gente se sente muito grata. Mas olha, nós três somos diferentes, né? Além de vocês duas serem diferentes, nós três somos diferentes. Então, acaba somando muito. E a gente né? aprende muito com a sua história. E eu com a de vocês, viu? Então, eu muito nunca vou me obrigada. esquecer de uma situação que você me ensinou. Né? Quando eu tinha muita dificuldade de lidar com alguém muito superior. Muito superior. E eu coloquei isso na minha cabeça e como tem sido mais leve lidar, né? Sério? Que, tipo, ninguém é mais do que ninguém, né? E quando você tá lidando com alguém que se acha tão superior, imagina aquela pessoa, né? Sentada num vaso, sem papel Com dor de higiênico e com dor de barriga. Igual todo mundo, né? Igual todo mundo. E vai ter que É. se virar, né? Nossa, e Então, graças a Deus que vai ao banheiro, né? Porque tem gente que não vai. Não, mas é verdade. Pois é. Você sabe que isso, para mim, Sandra, assim, foi meio ao contrário. A gente tem um hábito não. Vamos dizer, essa fraqueza de deixar se contaminar até pela soberba, né? Então, você se acha superior, né? Ou a pessoa que está com você se acha superior. E isso é muito ruim. A gente se depara muito com isso no nosso mercado. com Tem certeza. pessoas muito humildes, mas tem pessoas muito ricas. Verdade. Né? E, olha, foram as piores pessoas que eu conheci na vida. Eu conheci um bilionário, meu Deus do céu, antes não tivesse conhecido. Eu preferia ter vendido 100 imóveis baratos do que ter vendido dele pela soberba, Chega sabe? a dar pena, né? É verdade. E assim, a forma que eu entendi para mim de resolver isso de um jeito mais leve foi pensando nisso. Eu olhei bem para ele e falei, ele tem dor de barriga igual todo mundo, né? Verdade. Então não vem dar uma de gostosa achando que ele é E se ultra ele super, precisa né? se achar, né? A necessidade dele, às vezes é para uma insegurança dele, vai saber o que ele tem a necessidade de provar, né? Então, Mas sem machucar a gente, né? Que isso não tem nada a ver comigo. É o problema dele, né? Exatamente. Mas que legal, viu, Sandra? Muito obrigada, meninas. Obrigada, Claudete, Obrigada pela a você. oportunidade. Foi maravilhoso. Eu adorei também. Gente, Adorei. olha, que sirva de inspiração para vocês. E é verdade, viu? Assistam quantas vezes precisar, entre em contato com elas, comigo. E fique firme. Como a Sandra disse, tem lugar, tem sol para todo mundo, tá? E todas as histórias que a Rê contou. E é bacana, porque vocês são lindas. Ninguém imagina essas situações que vocês passaram, né? Daí para pior. Não é? O resto, né? Se Censurado, tiver uma né? cervejinha, sai mais história. Aí vai só pi toda hora, né? De exatamente. censura. Não, mas eu acho que, assim, uma das bem marcantes para mim era quando acabava o gás, nós íamos com a carriola, aí o bujão ia aqui, a outra sentava em cima e ia empurrando, e depois a outra. E é engraçado porque a gente já era adolescente e tinha os jovenzinhos ali da rua. E nós não tinha vergonha, não, nós ia. Feliz da vida, se divertindo. verdade. Olha só. Agora chega as histórias, sabe? Senão não tem fim aí. Gente, olha, muito obrigada por vocês terem assistido. Daqui pra frente vão ser só histórias incríveis como essas que nós acabamos de ouvir. Assistam sempre os vídeos e fique firme, independente de você ser ou não do mercado imobiliário. A vida é assim, cheia de superações. Muito obrigada e até a próxima. Até. Até.